Olá pessoal, bem-vindos novamente. Então vamos dar continuidade aqui, falando agora do início dos trabalhos dos apóstolos com Jesus, né? Então assim, Jesus havia escolhido 6 dos seus 12 apóstolos, tá? E assim começaram os trabalhos. Então, a formação dos mensageiros do reino. Depois de pregar sobre o reino, Jesus reuniu seus apóstolos para expor seus planos de visitar as cidades. E os seus irmãos, Tiago e Judá, ficaram bastante sentidos por não terem sido chamados para esta reunião, pois acreditavam fazer parte deste círculo. A não inclusão de seus irmãos, somados à sua aparente indiferença com a sua mãe na festa de casamento passada, foi um ponto de partida entre um abismo sempre crescente entre Jesus e sua família. Esta situação aconteceu durante toda a sua ministração pública e eles quase que o rejeitaram, e essas diferenças não foram aparadas até o ato de sua morte e ressurreição. E mesmo assim, toda a sua família tinha pouquíssimo a ver com sua ministração. Então esse é um lado também bem solitário de Jesus, né? Sua família, imaginando que ele fosse o Messias escolhido, queria fazer coisas miraculosas, né? E tiveram grandes decepções, mas por questões que eles mesmos criaram, né? Aspirações que eles mesmos imaginaram. As instruções finais. E assim Jesus deu suas instruções finais e ordenou que partissem, 2 a 2, para anunciar as boas novas do reino. Proibiu-os de batizar e desaconselhou a fazer pregações públicas até que tivessem mais experiências práticas. Então, no começo eram apenas conversas com pequenos grupos. Jesus ainda anunciou que desejava ordenar 12 apóstolos para continuar o trabalho do reino, depois da sua partida, e autorizou eles a cada um escolher um homem dentre suas primeiras conversões, para que passasse a ser um membro entre os apóstolos, né? Então olha só que bacana, Jesus escolheu apenas 6 apóstolos e cada apóstolo teve direito de escolher mais um companheiro que viria a ser outro apóstolo. Quando eles se separaram, havia um pouco de depressão escondida em cada coração, pois sabiam que iriam sentir falta do mestre, além do medo e da timidez, né? Claro, estariam sozinhos no mundo, né? Não era daquele modo que imaginaram a inauguração do reino de Deus, né? Porque você imagina o seguinte, né? Todos achando que Jesus faria coisas mirabolantes, né? Como cansei de dizer, e Jesus apenas falou para eles, né? Sigam aí nas cidades, conversando com as pessoas, né? Enquanto os apóstolos estavam fora, Jesus pensou muito sobre João, né? Que nessa época estava na prisão, nesse momento. Era uma grande tentação usar seu poder potencial para libertá-lo, mas uma vez mais ele resignou-se a aguardar a vontade do Pai, escolhendo 6. Essa primeira viagem missionária dos 6 foi sobretudo cheia de êxito. Todos eles descobriram o grande valor do contato direto e pessoal com os homens e aprenderam que de fato a religião é pura e simplesmente uma questão de experiência pessoal. Eles descobriram o quanto estavam sedentos as pessoas comuns de ouvir palavras de conforto religioso e de encorajamento espiritual. Jesus, depois que cada homem havia apresentado a sua escolha dos novos apóstolos, pediu que todos os outros votassem na indicação. Assim, todos os 6 novos apóstolos foram formalmente aceitos pelos mais antigos. Assim, os apóstolos selecionados eram Mateus Levi, coletor alfandegário que fora escolhido por André. Tomé Dídimo, um pescador e ex-carpinteiro, fora selecionado por Filipe. Tiago Alfeus, pescador e agricultor, fora escolhido por Tiago Zebedeu. Judas Alfeus, irmão gêmeo de Tiago, também pescador, fora escolhido por João Zebedeu. Simão, o Zelote, era um alto funcionário da organização dos Zelotes, fora escolhido por Pedro. Judas Iscariotes era o filho único de pais judeus ricos,
tornou-se um seguidor de João Batista e os seus pais o haviam deserdado. Natanael convidou para juntar-se às suas fileiras. Judas era o único judeu entre os 12. Jesus passou um dia inteiro com os 6, respondendo às suas perguntas. Agora viam a sabedoria do plano do Mestre de enviá-los para trabalhar de um modo calmo e pessoal antes de esforços mais custosos. Semana de lições intensivas. A semana seguinte foi dedicada ao aperfeiçoamento intenso. Os apóstolos mais antigos recapitulavam os ensinamentos do Mestre para os mais novos. À tarde, eles sempre se reuniam para receber instruções de Jesus, mas Jesus estabeleceu um dia da semana para descanso e diversão. O primeiro trabalho dos 12. Jesus ensinou-lhes a pregar o perdão dos pecados pela fé em Deus, sem penitência ou sacrifício, e ensinou que o Pai nos céus ama a todos os seus filhos com o mesmo amor eterno, e mandou que os apóstolos se abstivessem de discutir a obra e o aprisionamento de João Batista. A voz surgida durante o batismo. Disse Jesus: apenas aqueles que ouviram a voz podem se referir a ela. Falais apenas aquilo que ouvistes de mim. Não façais discursos sobre rumores. A gente comum maravilhava-se com os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. Ele ensinou que a fé é a única coisa necessária para se entrar no reino do Pai. Ou seja, instruiu os apóstolos a não inventarem, não inventar moda, não dizer coisas sem conhecimento, apenas passar as palavras de perdão, e de amor. 5 meses de provas, foi a união pessoal com Jesus que fez com que eles o amassem tanto e que todos, exceto Judas Iscariotes, como vamos ver mais para frente, permanecessem com ele até o fim, mesmo nas horas tenebrosas de seu julgamento e crucificação. Na época em que Jesus estava preparando para deslanchar o seu trabalho público, a sua família inteira, exceto Ruth, havia praticamente se deserdado dele. Uma pena, um grande pecado, pois chegavam a achar que ele estava fora de si. Simplesmente não conseguiam penetrar na sua filosofia nem entender seus ensinamentos. Tudo aquilo era demais para os da sua própria raça e sangue. A maioria dos apóstolos era de casados. Alguns possuíam vários filhos e com a administração dos fundos apostólicos podiam sustentar suas famílias e pregar fielmente com seu mestre. O que houve aqui nessa questão? Jesus, com os apóstolos, eles fizeram todo um planejamento muito meticuloso de como seria o trabalho deles. Mais para frente, vocês vão ver que cada apóstolo tinha uma função, entendeu? E os apóstolos, alguns aí realmente tinham família, eram casados. Eu não sei se na Bíblia isso é dito, mais uma vez eu falo para vocês, tem que fazer um exercício mental de ver como que era a vida naquela época, como que era a rotina, Então eles planejaram, eles faziam o roteiro certinho das cidades que eles iriam pregar, e o que cada apóstolo, que função teria, ok? A organização dos 12, olha lá. André, o primeiro apóstolo a ser escolhido, havia sido designado como o dirigente e o líder geral dos 12. Pedro, Tiago e João foram apontados como os acompanhantes pessoais de Jesus. Eles deviam assisti-lo ministrando quanto suas necessidades gerais e físicas. Filipe foi nomeado o intendente do grupo. Seu dever era prover comida e cuidar para que os visitantes tivessem sempre algo para comer. Natanael cuidava das necessidades das famílias dos 12. Estava sempre em contato com as famílias de cada apóstolo. Mateus era o gestor dos recursos.
Seu dever era cuidar para o orçamento permanecer equilibrado e a tesouraria abastecida. Então era assim que começava a parte prática das pregações. Agora, na próxima aula, vamos falar sobre os apóstolos. Até a próxima!